calvície atinge muitos brasileiros. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 80% dos homens com mais de 80 anos sofrem do problema. Mas os mais novos também não escapam da condição. E essa falta de cabelo pode trazer alguns desconfortos, como vergonha, diminuição da autoestima. Para falar sobre calvície masculina, eu convido aqui para conversar com a gente o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Ele atua na área da tricologia, especializada em reabilitar pessoas com problemas de queda intensa de cabelo e calvície de diversas causas. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Gratidão, Abby. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Boa tarde a todos em casa. E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Pra gente também. Doutor, conte pra mim, quando a gente fala bastante de queda de cabelo, a gente fala assim, porque as mulheres sofrem, não sei. Os homens sofrem mais ainda, não é? Muito. Quando a gente fala de calvície masculina, os homens, eles têm duas questões, nós homens. Primeiro ponto, temos uma tendência muito maior à calvície do que as mulheres. E um segundo ponto, que geralmente nós homens desenvolvemos a calvície de forma mais precoce. Por que isso acontece? Tanto homens quanto mulheres temos o hormônio testosterona no nosso corpo. As mulheres produzem pelo ovário e nós homens produzimos pelos testículos, certo? Certo. Nós homens temos uma relação de cerca de 10 a 40 vezes mais testosterona do que a mulher. Testosterona livre. Então, nós homens temos um volume muito maior de testosterona circulando na corrente sanguínea. E existe também os receptores de testosterona, certo? Que a gente chama de receptor androgênico. Esses receptores são eles os responsáveis pelo afinamento capilar e pela calvície. E nós homens temos uma quantidade muito grande desses receptores espalhados pela pele, inclusive couro cabeludo, principalmente a região superior da nossa cabeça. É por isso que os homens começam a desenvolver calvície pelas entradas e pelo cucuruco, né, que todo mundo sempre fala. E aí vai formando aquela aberturinha aqui atrás. Então, por isso que os homens têm uma tendência maior. Porque é genético. É genético. Temos uma quantidade muito maior desses receptores e também de testosterona livre circulando. Além da genética, existem outros fatores que também podem acelerar esse processo, doutor? Existe. Por exemplo, a calvície, precisamos entender que ela não é a queda intensa de cabelo. Calvície é o afinamento progressivo dos fios, então, ou seja, é o afinamento que começa lentamente, tanto que no início ninguém nem percebe. E aí, quando você vai perceber, já afinou demais o cabelo. Então, o cabelo afina e para de nascer. E aí, o que pode piorar essa situação? Principalmente, má alimentação. A má alimentação pode fazer com que a queda de cabelo, ela comece a se intensificar. Aí você associa dois problemas, afinamento e falta de nascimento e também queda intensa do cabelo. Aí dessa forma você pode ter um agravamento da calvície, o couro cabeludo fica visível mais precoce. Além disso, o uso de hormônios e esteroides podem acelerar o processo em homens que já têm uma certa predisposição genética, predisposição familiar. E remédios também, alguns tratamentos, alguns remédios que as pessoas têm que tomar direto, por exemplo, também podem acelerar isso ou não, doutor? Até pode, mas bem pouco provável. Os principais medicamentos são os medicamentos hormonais, principalmente quando a gente vai falar de hormônios esteroides, né? Então, por exemplo, o uso de testosterona, como cipionato de testosterona e alguns outros derivados de testosterona que podem ser usados até mesmo uma modulação hormonal. Por isso que geralmente homens mais maduros tendem a desenvolver calvície mais precocemente, porque os receptores se tornam mais sensíveis com a idade e tem muitos casos de homens que acabam usando o uso de testosterona para fazer uma reposição. Então isso pode também trazer maior afinamento capilar depois de uma certa idade, tá? Mas precocemente, quando é jovem, por torno dos seus 20 anos, um dos fatores que mais acelera o processo é o uso precoce de anabolizante esteroide. E aí, já que você está falando de idade, a partir de que idade que o homem já começa a sentir que isso pode acontecer? Puberdade. Bem, inclusive, posso contar uma pequena gafe que aconteceu? No meu primeiro semestre de faculdade, para ser mais exato, no primeiro dia, eu lembro até hoje, foi no dia 1º de fevereiro de 2010. Sentou do meu lado um colega.
E esse colega, ele tinha mãos, braço, sabe, com mais densidade, mais pelos. E ele tinha uma calvície, mais ou menos até aqui, e uma barba bem grossa. Eu pensava que era um homem de mais ou menos seus 38, 40 anos de idade. Aí eu conversando com ele, até falei pra ele, nossa, que legal, sua esposa e seus filhos te apoiam a estar na faculdade? Ele falou, que esposa e filhos? Eu tenho apenas 17 anos. Nossa! Mas por quê? A calvície envelhece demais os homens. Sim. Então, quanto mais precoce, o homem ele tende a ficar com um aspecto mais envelhecido, o que compromete a autoestima. Tanto que esse rapaz, ele falava, depois a gente acabou desenvolvendo amizade, e ele disse que aquilo mexia muito com a autoestima dele, aquela rarefação, aquela calvície mesmo. Então, a partir da puberdade pode acontecer, porque na puberdade tanto aumenta os níveis de testosterona, quanto esses receptores que nós conversamos aumentam. Por isso que na puberdade homens ficam com acne, formam mais espinhas, os homens eles tendem a formar mais pelos espalhados pelo corpo, e normalmente é quando o tônus muscular se desenvolve mais, por influência tanto da testosterona quanto dos receptores da testosterona. Que importante. A gente tem umas fotos e eu acho que nas fotos você pode explicar os tipos de tratamento, pode ser? Com certeza. Conta pra mim, doutor. Aqui, ó. Ele já tem, você já percebe mesmo bem aqui em cima, né? Exato. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso de calvície grau 3. Tá. Por quê? Sabe quando os homens começam com aquela pequena entradinha bem sutil? Em cima tem muito cabelo, mas a entrada é bem sutil. O Mzinho que a gente fala, ele amplia a perninha? Sim. Este Mzinho, quando ele começa, é o grau 2 de alopecia androgenética, que é a calvície. Tá. Quando essa entradinha amplia um pouco mais, deixando o M mais evidente, e aqui você começa a formar essa coroinha, significa que já evoluiu para o grau 3, que a gente chama de grau 3 vértice. E aí tem que entender o seguinte, como que a calvície evolui? A coroa, ela começa a ampliar à medida que o M também começa a se alargar, formando aquelas orelhinhas já do Mickey praticamente, né? E aí a entrada, junto com a coroa, elas se encontram. Pode ver que nessa primeira imagem, a parte de trás ela já está avançando para a região da frente. Sim. Certo? E aí, se nós fôssemos olhar uma foto da parte frontal, você ia ver que a parte da frente já está tentando entrar de encontro com a região de trás. De trás. Por isso que a calvície pega toda essa região de cima, deixando só o paralama evidente. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Posso falar por que isso acontece? Sim. O nosso couro cabeludo ele tem uma origem mista, quando a gente está se desenvolvendo. É como se o ser humano fosse um grande mosaico. Quando nós estamos nos desenvolvendo, a parte da nossa pele que forma a planta dos pés, até chegar nessa região do couro cabeludo, a gente chama de origem mesodérmica. É uma origem de desenvolvimento embriológico. Essa região aqui de cima, onde geralmente o bebê tem a moleirinha, a gente fala de origem da crista neural ou origem ectodérmica. Os receptores androgênicos, eles são muito mais sensíveis nessa parte de cima. Por isso que nós só temos afinamento e calvície na parte de cima. E geralmente os mais vovôs ficam com aquele cabelinho mais nas laterais. Esse aqui, inclusive, é o nosso estoque para necessidade de um transplante capilar, você extrai daqui. Por isso, por exemplo, fazendo uma pergunta bem rápida, nós temos mais cabelo nessa lateral ou em cima? Em cima. Em cima. E sabe o que muitos homens fazem? Sabe que nós homens, né, aqui na produção tem muitos homens. Tem, eles estão tudo quietinho aqui, prestando atenção. Nós homens somos um pouquinho relaxados, a gente procura ajuda quando a situação já está crítica, em várias situações, não é verdade? Quando a gente fala da calvície, tem muitos homens que falam, não vou tratar agora não. Eu deixo mais pra frente, que dependendo de como for, eu procuro um cirurgião e já faço o transplante. Só que os homens têm que entender que o cirurgião ele não tem uma gavetinha cheia de raiz de cabelo. A raiz do cabelo extraída é sua. Por isso que a gente chama isso daqui de área doadora. Então, matematicamente, um cálculo bem de balcão, se você olhar só a parte lateral, se você extrair tudo daqui, você já sabe que não vai cobrir em cima. E tentar extrair toda a lateral e colocar em cima é igual você tentar se cobrir com lençol curto. Você vai descobrir os pés para tentar cobrir o braço, né? Por isso que o ideal é você identificar essa calvície logo cedo, procurar o tratamento se isso já te incomoda e depois, se for o caso, faz o transplante para restaurar. Uma analogia que eu faço é que o transplante capilar é como se fosse a lipoaspiração. A lipo serve para nos emagrecer? Não.
Ela serve para lapidar e contornar. Se a pessoa ela vier com sobrepeso, o cirurgião vai virar para ela e vai falar: procure exercício e alimentação. Faz isso por pelo menos 6 a 12 meses. E aí depois a gente avalia a necessidade de terminar de esculpir com a lipo. Cabelo é a mesma coisa. Hoje em dia, muitos cirurgiões capilares, até tentando prever um melhor resultado pós-cirúrgico, pedem para seus pacientes procurarem um tricologista, fazer um tratamento para controlar este afinamento e reverter os fios que ainda são possíveis. E é medicamento, é uso tópico, como é, doutor? Hoje a gente pode ter 2 intervenções clínicas. Primeira intervenção que é que eu gosto de praticar, inclusive lá na clínica, que é apenas utilizando encapsulados e loção. Por quê? É fácil, o homem faz todo dia o tratamento dele em casa. E dessa forma não tem dores, não tem desconforto e o resultado é muito bom. Legal. E sai muito mais barato também. Só que hoje existem muitas clínicas de estética e também de tricologia que apostam em procedimentos invasivos, como plasma rico em plaquetas, que é a extração do próprio sangue do paciente e injeção no couro cabeludo. Aquele procedimento chamado mesoterapia, que é injetar no couro cabeludo, ou microagulhamento. São bons procedimentos? Até são, mas o custo é muito alto, é muito mais dolorido e não vai substituir o uso dos encapsulados e loção. Loção encapsulada é a base de tudo. Agora eu falo, tem um medicamento super popular que todo mundo conhece, que é o sprayzinho. Aquilo não vai resolver o seu problema, porque ele é um medicamento incompleto, que ele vai agir até a vírgula. Depois da vírgula, você vai precisar entrar com uma estratégia mais robusta. Por isso que eu sempre recomendo que os encapsulados e as loções sejam manipulados. E sejam em conjunto. Em conjunto, exato. Junto com a alimentação. Exatamente. Aí você consegue ter a melhor otimização de resultados, mais volume, mais brilho, mais densidade no cabelo. Aí, se for o caso, depois de 1 ano, 1 ano e meio, aí a gente avalia se o transplante pode ser um complemento que vai satisfazer as suas necessidades. Esse caso é um transplante? O que é, doutor? Ó, este caso aqui, se nós tá vendo o primeiro ponto, é o normal. Tá. Na segunda foto é que a gente falou que a alopecia é de grau 2. Aí aqui a gente não vai ter o grau 3 para exemplificar, mas esse daqui, ó, a gente já tá indo para uma alopecia, por exemplo, de grau 6. E vai até qual grau? Até o 7. Até o 7. Isso. Esse daqui a gente nem considera uma alopecia. Esse daqui a gente pode considerar uma cabeça raspada mesmo, tá? O quarto quadradinho. Porque nunca vai ficar assim de uma vez. Exatamente. Por queda. Isso. E a calvície, ela nunca vai perder toda a parte de trás. O cabelo pode ficar mais fino e fraco, mas nunca vai cair totalmente. Tá? Então nós podemos determinar que este grau aqui é um dos últimos graus, um dos mais avançados. Nessa situação, o que é interessante? O paciente já está numa situação que está tão lisinho aquele couro cabeludo que o tratamento ele vai trazer um resultado muito baixo. E se ele for fazer um transplante, o transplante não vai ser resolvido numa única sessão cirúrgica. Porque vale ressaltar que quando a gente transplanta, você não transplanta o cabelo. Você transplanta a raiz do cabelo. Tanto que nos 3 primeiros meses os pacientes ficam desesperados. Porque pensa que gastou um dinheirão, que um transplante não sai por menos de 15 a 20 mil reais. Você gasta um dinheirão, aí você fala, meu Deus, o cabelo caiu, não resolveu. Porém, não é assim. Você implantou um folículo. E aí, aquele cabelo que veio de brinde, ele vai cair nos 2 a 3 primeiros meses. Vai haver uma cicatrização pós-cirúrgica. E aí, a partir de 6 meses, que esse cabelo ele realmente começa a ganhar densidade e a forma final. Mas, por serem células vivas, não dá para você tirar quanto você quiser. Porque tem que lembrar que é uma cirurgia longa, que vai durar de 8 a 12 horas. Nossa, é bastante tempo, doutor. Pensa o seguinte, o cirurgião ele vai ter que extrair folículo por folículo. Cerca de 2.800 a 3.500 folículos. Já é um trabalhão. Muito. Cada folículo tem de 2 a 3 fios. Aí ele vai separar e selecionar os melhores. E aí você vai ter um aproveitamento de 80 a 90% desses folículos. Talvez, em alguns casos, até 100%. Então você já sabe que na cirurgia você nem aproveita todos os folículos tirados. Aí você depois vai ter o trabalho de reimplantar em uma linha que fique harmônico,
Porque ninguém quer ficar com uma cirurgia parecendo Cebolinha, quer? Não. Então é bem detalhado. Realmente é uma obra de arte que o cirurgião tem que fazer para ficar bonito. Tem que colocar o fio também, o folículo, na linha de crescimento natural dos fios. Inclusive eu tenho um paciente que ele me procurou pós-cirurgia de transplante. E aí dessa forma que aconteceu? O transplante dele foi colocado numa forma que os cabelos foram colocados em linhas cruzadas de crescimento. Então, bem aqui na entrada dele, uma parte do cabelo tá para cá e outra para cá. Ficou um tufo tão inestético. E aí, você não consegue arrumar? Até dá, mas dá mais trabalho. Por quê? Você tem que achar um cirurgião disposto a corrigir. Porque o cirurgião, depois que o negócio está muito estranho, nenhum cirurgião quer pôr a mão e às vezes alguma coisa está muito errada. A chance de ficar pior é grande. Então, primeiro, você tem que achar um cirurgião que vai estar disposto a fazê-lo. Segundo ponto, esse cirurgião vai ter que fazer 2 cirurgias, uma de extração. Depois você vai esperar mais 1 ano para regenerar aquilo. Aí depois você vai fazer um outro transplante, verificar primeiro se tem área doadora para refazer. Nossa. Por isso que eu digo, cirurgia e medicamento, não procure por preço, que o homem adora procurar preço. O homem acha que é peça de carro. É uma coisa que eu até brinco com alguns pacientes na internet. Eu falo, gente, todo homem toma cuidado antes de procurar o posto de gasolina para poder abastecer o carro. Ninguém coloca combustível em qualquer lugar, coloca? Coloca, meninos? Agora a gente não tá querendo nem colocar combustível. Agora nem quer colocar combustível. E se vai colocar, você quer o mais puro possível. Só que quando a gente fala, por exemplo, de remédio ou de cirurgia, quer procurar preço. E aí, não dá, a gente acaba errando. Tem perguntinha, Claro. doutor, vamos lá. Coloca pra gente na tela da Aline. Boa tarde. Uso de boné pode causar calvície? E usar tônico capilar ajuda a evitar? E aí, doutor? Excelentes perguntas. Primeiro a gente tem que entender que a definição de calvície, do ponto de vista das ciências da saúde, foi definida a partir de 1952. Então foi descoberto que a calvície tem essa relação hormonal no cabelo só na década de 50. É recente. É muito recente. Só que nós homens, a gente usa cobertura na cabeça há quanto tempo? Alguns séculos, não é verdade? Então, a calvície, ela geralmente vai acontecer bem na hora que a gente usa cobertura. Cap, boné, chapéus. Então, foi um mito que durante muito tempo foi dito que usar boné abafa e mata a raiz, por falta de oxigenação. Mas isso é um mito, tá? Isso não acontece. Prova disso é que a gente fica vestido e mesmo assim, por baixo das roupas não nascem pelos. Cabelo é igual. Aí, só em 1962, descobriu que tem essa questão do fator genético, mas hormonal, para ter influência no cabelo. Então, não se preocupa. Boné, touca, qualquer tipo de cobertura não afeta e não afina o cabelo. Agora, o tônico, tem que entender que tônico é apenas uma apresentação cosmética. Todo tônico vai ter um princípio ativo ou alguns ativos são os remédios. Depende se este remédio for ligado ao tratamento de calvície, vai resolver. Agora, digamos, se for o tônico de alho, não vai resolver nada. Então não é o tônico, mas sim qual medicamento que está dentro do tônico. Boa. Mais uma perguntinha, vamos lá, da Kátia. Boa tarde, doutor. É verdade que se colocar talco no shampoo, o cabelo engrossa? Essa eu não sabia. Estou com o cabelo muito fino e bem calvo. Um beijo, Kátia. E aí, doutor? Engrossar não vai engrossar. Até porque nós temos que entender que o cabelo ou ele nasce grosso ou ele nasce fino. E cada um tem um tipo de cabelo também, né? Tem isso. Tem gente que tem cabelo fininho, que quer ter um cabelo grosso e não vai ter nunca, né, doutor? Exatamente. Agora a gente pode entender o seguinte, se a gente pegar o talco, ele vai ter um sensorial mais sequinho? Sim. Talvez se pegar um couro cabeludo que tá com um fiozinho mais fino, aquele talco talvez ele vai grudar no fio e vai dar um aspecto meio empanado. E uma carne empanada é mais grossa. Sim, dá volume. Exato. Então vai dar uma falsa impressão de espessura. A gente pode dizer que até é uma sensação cosmética, mas não vai engrossar. Até porque se você está fazendo isso com o shampoo, você está fazendo no banho. Na hora que enxaguar, vai sair. Vai sair. E assim, gente, tudo que for pronto, shampoo, condicionador, máscara, para de colocar as coisas. Inclusive, para de colocar comida também no cabelo. Comida você come. Cabelo é cosmético. Então, e é engraçado, outro dia até vi um post no Instagram que eu achei muito bacana, que é o seguinte, o que as bonitas comem? As bonitas comem hambúrguer, coxinha, chocolate, batata frita, Danone e todinho, né? O que as bonitas passam no cabelo? Abacate, ovo, leite de coco, óleo de coco, tudo que é nutritivo.
cabelo não come. Agora, se você ingerir bons alimentos, isso vai acabar partindo para o seu fio de cabelo. Adorei. Doutor, seja sempre bem-vindo. Eu gosto muito das suas explicações e fica muito claro pra gente, né? Pra nossa cabeça e nosso cabelo, não é, minha gente? Então aproveita e se cuide. E qualquer dúvida, pode perguntar, né, doutor? Pode perguntar, estou à disposição. Aproveita, então, segue o doutor na internet, @Dr. João, tá? GF, de Gabriel Fernandes. O telefone é o 11 95226 8060. É bem aquela coisa do simples, né, doutor? Exato. Para de colocar muita coisa ali no shampoo, minha gente. É o simples que funciona. É o simples que funciona. Muito bom, doutor. Obrigada, Gratidão, viu? Ana. Até a próxima. Até a próxima.